Muitas mulheres passam ou passaram a vida cuidando da família, dos filhos, do marido, da casa. Poucas aprenderam sobre educação financeira e deixaram de se cuidar, deixando a própria vida de lado. Mas agora é hora de se cuidar e cuidar do seu futuro financeiro. Esse vídeo é exclusivo para mulheres, então mesmo que você seja homem e esteja assistindo esse vídeo, compartilhe com a sua mulher. Instrua ela para ela prosperar junto com você. Ela vai adorar muito saber que você quer prosperar com ela, saber que você quer o bem dela. E no vídeo de hoje eu irei passar várias dicas para vocês aprenderem a administrar melhor seu dinheiro, a desfrutar um pouquinho da vida por conta da rotina que vocês têm, que é uma rotina pesada e puxada, para poder desfrutar um pouco mais viajando, passeando e tendo uma liberdade financeira mais consolidada para poder usufruir de tudo que vocês têm direito. Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre a conscientização financeira. Uma coisa importante que todos vocês precisam fazer é o seguinte: anotar todos os seus gastos. Porque se você não anotar seus gastos, como você vai ficar sabendo quais despesas você precisa cortar? Quais gastos desnecessários você precisa cortar? Somente com anotação. Você pode usar o que para anotar? Caderneta de anotação, o próprio celular, aplicativos. Você pode criar um grupo para poder anotar tudo que você gasta mensalmente. Então existem vários meios para você poder anotar os gastos que você realiza todos os meses, porque se você não tem controle financeiro, você não consegue administrar melhor o seu dinheiro e você também não vai conseguir identificar aonde você precisa cortar os gastos. Um outro ponto diz respeito à técnica 50, 30, 20. Essa técnica diz respeito ao quê? 50% das necessidades básicas, 30% de lazer e 20% relacionado a investimento. Só que essa sequência ela está errada. O correto seria o quê? 20, 30, 50. Por quê? Se a gente for gastar primeiro o nosso dinheiro com as nossas necessidades básicas, nós não vamos ter dinheiro para investir. Então o ideal é o quê? Você separar um dinheiro primeiramente para investimento, depois para as despesas básicas, depois para o seu lazer. Não sobrou dinheiro para o lazer? Paciência. Você tem que economizar, você tem que guardar para poder prosperar. Mesmo que você não conseguir guardar 20% do que você ganha, você pode fazer o quê? Você pode guardar um valor. R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, R$ 1.000 por mês, depende de quanto você ganha. Então, de acordo com o seu salário, você estabelece um valor que você pode guardar ou uma porcentagem. Não necessariamente precisa ser 20%. Se você conseguir guardar 10% do seu salário, também está muito válido. O importante é você ter o hábito de economizar e guardar dinheiro para prosperar. Então, o poder do hábito ele é muito significativo. Existem livros especialistas que falam que você precisa ter o hábito durante 21 dias para ele ficar consolidado. Muitas mulheres ficam com medo de imprevistos. Mas para você evitar os imprevistos, o que você pode fazer? Muitos economistas, especialistas dizem que você precisa guardar de 3 a 6 meses como um fundo de emergência. Esse termo eu não gosto. Pensando na lei da atração, é um termo errado. O correto seria fundo de reserva. Então o correto é você ter de 3 a 6 meses de fundo de reserva, para que quando vem acontecer uma necessidade, você está amparada por aquele fundo que você possui. Nesse caso, é importante que você venha economizando e guardando dinheiro para ter esses 3 a 6 meses de fundo de reserva. Assim você vai evitar aquelas preocupações desnecessárias com relação aos imprevistos que podem vir a acontecer no futuro. E para esse fundo de reserva acontecer, o que você precisa fazer? Economizar e guardar dinheiro. Caso contrário, você não vai conseguir fazer isso. Só que você conseguindo guardar esse fundo de reserva, você vai ter menos preocupações, você vai dormir mais tranquila e vai ter uma liberdade financeira muito interessante para poder desfrutar no longo da sua vida. Outro ponto também que eu vejo é o seguinte: como eu trabalho com mulheres, no meio dos professores, tem muitas professoras, eu não vejo ninguém conversando sobre aposentadoria. Entre os homens, essa conversa já existe. Entre as mulheres, eu não vejo esse tipo de conversa. Então, vocês precisam pensar no futuro, na aposentadoria de vocês. Se vocês não quiserem pagar uma previdência privada, você pode pagar uma por conta própria. Você pode fazer a sua própria previdência privada. De que forma? Aplicando um dinheiro no CDB, num tesouro direto, que no longo da vida você vai ter um dinheiro, um recurso para poder usufruir dele quando você se aposentar. Porque se você pensar que o governo vai querer que você se aposente, você está muito enganado. O governo não quer que as pessoas aposentem. Pelo contrário, quanto menos pessoas aposentarem, melhor para o governo. Então, para o bolso do governo, o aposentado ele é um gasto muito grande para os cofres públicos. Então, ele não quer que você aposente. Por isso, nós precisamos pensar
em nossa aposentadoria. E o CDB ou o Tesouro Direto são totalmente seguros. O Tesouro Direto você estaria emprestando dinheiro para o governo. O CDB você estaria emprestando dinheiro para os bancos. No caso do CDB, você estaria garantido com R$ 250 mil por banco, por CPF. Então você está tranquila para poder aplicar o seu dinheiro sem receio algum. Qualquer banco tem essa aplicação. Qualquer aplicativo vai ter o CDB para você poder optar em depositar o seu dinheiro. Então é muito simples, é fácil, é instantâneo. No estralar de dedos você consegue colocar o seu dinheiro lá. E se você quiser resgatar o dinheiro, tem as modalidades liquidez diária. Aplica nesse que não tem receio nenhum de você ter que tirar o dinheiro daqui a algum tempo. Então, a qualquer momento você pode resgatar esse dinheiro. Um detalhe importante, que muitas pessoas acham que investimentos são só para as pessoas ricas. Não, 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 não. No meu canal aqui tem vídeos que eu ensino você a investir com apenas R$ 150 em 5 ações muito boas que vai te render dividendos. O investimento, ele é para quem quer ter uma vida mais próspera. Independente se você é de família rica, de família pobre, se você é rico ou pobre, investimentos são para todas as pessoas. E nós precisamos pensar em investir para ter um futuro mais próspero e mais digno. Então, investir é para quem quer uma vida melhor, é para quem quer uma vida mais próspera. Então, você não pode ficar de fora das pessoas, do grupo de pessoas que querem fazer parte dessa prosperidade. Outro ponto que eu vou falar para vocês também diz respeito ao quê? A independência financeira feminina. A mulher, no longo da vida, ela cuidou dos filhos, do marido, da casa, se preocupou muito com o trabalho e ela acabou esquecendo de si mesma. Só que você precisa pensar em você. Por quê? Porque você precisa ter segurança, você precisa ter liberdade financeira. Será que a pessoa que está ao seu lado vai ficar com você a vida inteira? E outra, tem muitas mulheres hoje que elas vivem sozinhas, por decisões próprias, elas decidiram viver sozinhas. E você não vai pensar no seu futuro, talvez o relacionamento não deu certo, talvez ela não quis ter um relacionamento, mas você precisa pensar no seu futuro. Porque na velhice, quem vai cuidar de você? Então você precisa fazer o quê? Você precisa pensar na sua liberdade financeira, na sua aposentadoria. Por isso é muito importante você pensar em economizar, fazer um planejamento financeiro, guardar dinheiro, pode ser no CDB, que é um fundo mais simples que existe, mais prático, que vai te render bons resultados e você vai colher lá no futuro bons frutos em relação aos investimentos que você estaria realizando nesse momento. Então, cuidar do seu dinheiro não é pensar só em você, é pensar no seu bem-estar, consequentemente você estando bem, você vai cuidar melhor das pessoas que estão à sua volta. Então é muito importante que você tenha liberdade financeira e tenha dinheiro para poder usufruir quando você precisar, como um fundo de reserva. Outro ponto também que diz respeito à independência financeira feminina é não depender de ninguém. Olha só, é muito importante que as mulheres entendam e ajam dessa forma para não depender de homem. A minha mãe, ela me ensinou o seguinte: Daniel, você precisa um dia aprender a cozinhar. Isso quando eu era criança. Quando eu me tornei adolescente, ela me ensinou a cozinhar. Por quê? O que ela falava para mim? Daniel, você não pode depender de mulher alguma para comer. Nesse caso, esse exemplo eu trago para vocês da mesma forma em relação aos homens. Vocês não podem depender de ninguém. Quanto mais dependente vocês forem, melhor para vocês, porque vocês vão deixar de engolir muito sapo por conta de não ter independência financeira. Então é muito importante e interessante que você tenha independência financeira para não ter que depender de ninguém. Então é importante você pensar em empreender. Por exemplo, no passado, as mulheres trabalhavam só dentro de casa. Hoje, boa parte das mulheres tem seu emprego, sua carreira. Então é importante que você pense no seu futuro. É importante que você faça um planejamento financeiro para poder prosperar. E a partir do momento que você tem liberdade financeira, você pode tomar as decisões que você quiser, para comprar o que você quiser, para viajar para onde você quiser, para comprar o que você quiser. Mas antes, nós precisamos fazer o quê? Administrar o dinheiro. Então é importante que você pense sempre no seu futuro e pense sempre em administrar da melhor forma possível o seu dinheiro. Olha, eu já cansei de ver reportagens que falam que mulheres têm 30 bolsas, 30 pares de sapato. Para que isso, gente? Outra coisa, a mulherada gosta muito de comprar bijuteria e folheado. Não, o conselho que eu dou para você é o seguinte: ao invés de você ficar comprando vários brincos folheados, compra um de ouro, nem que seja pequenininho. É melhor você ter um brinco pequenininho de ouro do que 10 grandes dourados folheados. Não, eu já trabalhei com bijuteria, bijuteria estraga, folheado estraga. E você comprando ouro, ele valoriza com o tempo, é como se você estivesse investindo. Quando você compra uma bijuteria ou um folheado, é como se você estivesse alugando uma casa para morar. Você aluga
Passou o tempo, você jogou o dinheiro fora, porque aluguel joga o dinheiro fora, e vai embora o dinheiro. Por quê? Porque você não comprou nada, você alugou. A bijuteria, o brinco é a mesma coisa. Agora, no caso de uma joia, como um ouro, por exemplo, quando você compra um ouro, você está fazendo um investimento. Então é importante que você tenha essa mentalidade, esse raciocínio, para quê? Porque lá na frente, se você quiser dispor dessas joias que você tem de ouro ou de prata, você consegue vender. Agora imagina quantos brincos você já jogou fora na sua vida, por terem estragados, por ter comprado bijuteria e folheado. E no longo da sua vida, se você guardar o dinheiro que você gastou com brinco, bijuterias e folheados, você provavelmente poderia ter comprado joias, você optou em comprar o folheado e a bijuteria. Se você investe em joia, parabéns, você está no caminho certo. Se você não investe, reflita, gaste menos com coisas que não têm valor e invista em coisas que têm valor, como o ouro, por exemplo. Uma outra coisa importante também é o quê? A partir do momento que você começa a planejar o seu futuro, você tem segurança. E quando você tem segurança, você se sente mais leve, mais livre. Você consegue viver de uma forma melhor, mais motivada, mais alegre, mais próspera. Então é importante que você planeje o seu futuro para poder ter liberdade financeira, não depender de ninguém, ir e vir para onde você quiser, viajar para onde você quiser e ter um futuro mais próspero e poder se cuidar, porque você merece se cuidar. Um dos maiores desafios que as pessoas encontram hoje é lidar com a compra por impulso. A compra por impulso, ela é terrível. Ela acaba com o bolso das pessoas. Você vê uma promoção, nem está precisando comprar aquele produto, mas vê um desconto bom, fala, esse produto está com um bom desconto, eu vou comprar. Antes, tinha uma série na televisão do Júlio, o pai do Chris. Ele falava o quê? É uma brincadeira que eu vou fazer aqui, mas é sério. Ele falava o quê? Que quando ele não compra, o desconto é maior. O que ele quer dizer com isso? Que mesmo que você esteja comprando, você está gastando. Então o fato de você não comprar, o desconto é maior. Era o que ele falava na série. Então vocês têm que ter essa mentalidade. Não é porque o produto está em promoção que você vai comprar ele. Se ele está em promoção, você se pergunte: realmente eu preciso comprar isso? Que é uma dica que eu dou para vocês, uma recomendação. Toda vez que você for comprar um produto, uma dica que eu dou é se faça a seguinte pergunta quando vocês forem comprar: realmente eu preciso comprar isso? Vou repetir. Realmente eu preciso comprar isso? Se toda vez que você for comprar um produto, você fazer essa pergunta, você pode ter certeza absoluta que a resposta vai ser não. Quantas vezes na sua vida você se deparou com produtos em casa que você comprou sem necessidade alguma e está lá encostado? Tem muita coisa na nossa casa que está parada porque a gente comprou por impulso. Então precisamos tomar cuidado com o impulso, porque nós vamos comprar coisas que nós não precisamos. E isso vai nos empobrecer. Então, pensando em liberdade financeira, no planejamento financeiro, no seu futuro, no seu bem-estar, comprar coisas supérfluas não é nada bom. E você está pegando o jogo? Se estiver pegando o jogo, está pegando o ouro. Vou passar 3 perguntinhas para vocês guardarem e sempre lembrar delas quando vocês quiserem comprar alguma coisa. Primeira pergunta: realmente eu preciso comprar isso? Que foi o que eu expliquei anteriormente. Você vai identificar que você não tem necessidade de comprar nada a partir do momento que você fez essa pergunta. Segunda pergunta: realmente eu vou usar isso? Talvez você está vendo uma roupa, um sapato, uma bolsa que você quer comprar, mas será que você vai usar mesmo? Será? Então, faça essa seguinte pergunta que você vai conseguir identificar se de fato você precisa comprar o produto ou não. Terceira pergunta: estou comprando esse produto por necessidade ou por conta da promoção? Se for por necessidade, ok, pode comprar. Se for por questões de preço que deram desconto e está em promoção, aí não é hora de comprar, não. Então, repetindo a frase do Júlio: se eu não compro, o desconto é maior. Uma regra importante que vocês podem utilizar é a seguinte: a regra das 24 horas. Como que funciona essa regra? Você, por exemplo, vai numa loja, viu um produto, gostou, quer comprar. Só que você faz o seguinte: ao invés de comprar naquele momento, utilize a regra das 24 horas. Volte no outro dia, no mesmo horário, para ver se você realmente está interessado em comprar aquele produto. Porque se for por impulso, depois de 24 horas você vai identificar que não tinha necessidade alguma de comprar. Agora, se de fato você estava precisando comprar aquele produto, depois de 24 horas você vai comprar esse produto com toda certeza. Um outro vilão da mulher: cartão de crédito. Cartão de crédito, ele é terrível. Se você cair no juro rotativo, você vai, infelizmente, você vai se estrepar. É importante que você pense no quê? Que o cartão de crédito, ele é muito bem visto a partir do momento que você tenha ele. Para qual momento? Para que quando surge uma necessidade, você vai utilizar ele. Comprar por comprar com cartão de crédito, não. Vamos supor, você ganha um valor por mês.
você ganhou um cartão de 5 mil e começa a gastar ele, você criou uma dívida de 5 mil. Então você está antecipando o futuro para o presente, comprando coisas desnecessárias, que antes do cartão de crédito você não ia comprar porque não tinha o dinheiro. Então, a partir disso, você tem que analisar se realmente está precisando comprar aquele produto ou não e usar as técnicas que eu estou ensinando para vocês e as perguntas também. Um outro ponto importante também quando nós utilizamos o cartão de crédito é o quê? É a parcela. Porque nós olhamos só para quê? Para a parcela na hora da compra e não no valor total. Então, vamos supor, o produto era R$ 2.000, mas a parcela vai ficar 100? Ah, 100 cabe no meu bolso, vou comprar. Só que daqui a pouco você faz a mesma coisa em outra loja. Compra mais 50, daqui a pouco mais 100 na outra. Na hora que você vê, já extrapolou o orçamento. Então você não pode ficar olhando o valor da parcela quando vai comprar. Você tem que olhar o valor total para não ser pego em armadilhas que as empresas acabam lhe proporcionando. Um outro ponto também relacionado à educação financeira feminina é que às vezes mulheres compram em quais momentos? Quando estão estressadas, quando estão tristes, quando estão desmotivadas, para tentar dar uma levantada no alto astral. Então, toda vez que você tiver com uma situação delicada, como por exemplo, nervoso, estresse, ansiedade, então, uma coisa relacionada com recompensa pessoal, você não pode comprar nada. Então, toda vez que você estiver, repito, hein, estressada, nervosa, entediada, chateada, querendo alguma recompensa pessoal, não compre nada, porque você vai comprar de uma forma errada. Então você precisa pensar no seu futuro. Evite comprar qualquer coisa em situações que você não esteja legal para realizar aquela compra. Então evite comprar mercadorias quando você não está bem. Uma outra dica que eu dou também é o seguinte: crie uma regra pessoal. Olha, todo mês eu posso gastar X com roupa, com calçado, mas chegou perto daquele valor, opa, que não pode mais, não pode passar, só no próximo mês agora. Então estabeleça um valor, porque a partir do momento que você estabelece um valor para os seus gastos, você está contribuindo para que você consiga economizar e guardar. Então é importante que você também faça isso. Crie regras pessoais. Por exemplo, eu saio todo final de semana. Passa a sair 3 ao invés de todos os finais de semana. Se você vai, por exemplo, em salões de beleza todo final de semana, vai 2 vezes por mês, 1 vez por mês. Se você vai a cada 2 meses, vai a cada 3 meses. Dá uma segurada nos seus gastos para poder guardar dinheiro e ter uma liberdade financeira melhor. E você está pegando o jogo? Se estiver pegando o jogo, está pegando o ouro. Olha só, fiz esse vídeo pensando exclusivamente nas mulheres, porque essa semana foi o Dia Internacional da Mulher, então eu gostaria de aproveitar aqui e desejar os parabéns para vocês, porque eu ia postar esse vídeo no domingo, mas eu falei assim, não vou postar, por quê? Porque o Dia da Mulher, eu aprendi com a minha mãe que ele acontece todos os dias é o seu dia, não tem um dia específico, só que é uma data que marca a celebração do Dia da Mulher, mas é lógico que o Dia da Mulher são todos os dias. Então fica aqui meu abraço, meu reconhecimento por vocês. Vocês têm um papel fundamental nas famílias, na sociedade, nas escolas. Minha mãe foi uma guerreira, eu tenho um orgulho muito grande de ter tido a minha mãe. Eu sempre admirei pessoas trabalhando comigo, mulheres no caso, acima de mim. Então eu, Daniel, particularmente, prefiro trabalhar com mulheres acima de mim do que homens. Eu gostaria de dar um forte abraço a cada uma de vocês que estão assistindo o vídeo, mas é impossível isso acontecer. Mas fica aqui minha admiração por todos vocês. Vocês são muito guerreiras, muito determinadas e a vida das pessoas não seria nada sem vocês. Eu falei isso porque eu tive um belo exemplo em casa, que era a minha mãe. Então fica aqui um abraço para todos vocês, mulheres, mães que estão aí na luta, na vida, correndo atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos. Deixa eu falar uma coisinha aqui, ó. É um conselho que eu vou dar, tá, para todos vocês. Se algum dia um homem levantar a mão para vocês, não fica mais com ele não. Vai embora, segue a sua vida, vai ser feliz. Não dá moral para esse povo aí não, tá bom? A pior coisa que uma mulher pode passar na vida é a humilhação em relação ao homem. Não faz isso não, segue a sua vida, é um conselho que eu dou, tá bom? Então, o último conselho que eu dou aqui para vocês é: não importa se você tem 30, 40, 50 ou 60. É importante que você pense em se cuidar e é importante que você pense no seu futuro financeiro para poder ter liberdade e desfrutar de uma vida mais abundante. Torço muito para que vocês tenham gostado do vídeo. Ensine os filhos, as crianças, adolescentes. Tudo de bom para vocês? Se não se inscreveu no canal, se inscreva, dá uma força para a gente. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.